Você está? Espero que bem. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast sobre direito civil e vamos falar sobre responsabilidade civil. Gostaria de convidar você também a nos prestigiar toda segunda-feira às 19 horas da noite neste mesmo canal. E se você conhece algum amigo que cursa direito ou tem interesse em cursar, envia para ele o link desse nosso podcast que ele vai amar esse bate-papo sobre responsabilidade civil. Agora, eu gostaria de chamar duas convidadas maravilhosas para a gente bater um papo sobre esse assunto incrível. Daniele, entra aí, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. E você? Eu tô bem também, muito obrigada por perguntar. Eu tô muito feliz e ansiosa pra gente conversar sobre responsabilidade civil. E eu, inclusive, queria te agradecer pelo convite. E é isso, vamos lá, vamos conversar. Muito bem, hoje então vamos mergulhar nesse assunto e entender um pouquinho da responsabilidade civil, seus principais conceitos e quando ocorre a responsabilização pelos danos causados a uma outra pessoa. Então, Annelise, basicamente é a obrigação que alguém adquire de reparar um dano que causou a uma outra pessoa. Isso acontece como um prejuízo financeiro ou um dano moral, ou também como um sofrimento psicológico. No direito brasileiro, essa área existe para assegurar que ninguém possa causar prejuízo a outro sem que enfrente consequências, entende? Pode ser ocasionado por uma pessoa física ou também uma empresa, mas a ideia é garantir que o equilíbrio da sociedade seja mantido. Legal, Aniele, mas como que isso funciona na prática? Eu vou te dar um exemplo. Quando você compra um produto pela internet ou enfim, e o fornecedor não entrega o produto conforme foi acordado, ele acaba prejudicando o cliente. E ele é obrigado a indenizar o dano causado de maneira a ressarcir as perdas e danos. Nossa, eu não conhecia sobre esse tema. Eu gostaria de aprender um pouquinho mais. Você poderia me explicar um pouquinho melhor sobre ele? Claro que sim! Eu vou te explicar sobre o abuso de direito como ato ilícito. Confesso que acho esse assunto um pouco polêmico, viu? Mas acho muito interessante falar sobre ele também. Então vamos lá. Imagine que você tem o direito de escutar música em casa. Mas se você colocar um som muito alto, vai acabar incomodando seus vizinhos, certo? Isso pode ser considerado abuso de direito, mesmo dentro do seu direito. Você ultrapassou o limite do permitido. Esse tipo de comportamento é considerado como um ato ilícito, passível de responsabilidade civil e pode obrigar quem pratica a indenizar as pessoas prejudicadas. Legal, né? Interessante mesmo, Aniele. Mas eu tô um pouco ansiosa para entender melhor sobre os elementos da responsabilidade civil. Você poderia me falar um pouquinho sobre ele? Claro que sim. Sim, eu vou te explicar sobre os 3 elementos fundamentais para que alguém tenha o dever de indenizar. Eles são classificados como ato ilícito, o dano e o nexo causal. O ato ilícito pode ser qualquer ação ou omissão que viole um direito causando algum prejuízo. Já o dano, ele é o prejuízo em si, seja ele material, como um carro quebrado, ou moral, como a perda de uma oportunidade. Por último, temos o nexo causal. Ele é a conexão entre o ato e o dano. Imagine que alguém jogue um objeto pela janela e, consequentemente, atinja o carro de outra pessoa. Esse objeto jogado causou o dano diretamente no carro. Então, temos aí o nexo causal. O fato de jogar o objeto é o ato e a consequência causada ao carro é o dano. E aí, deu para compreender? Esses 3 elementos são essenciais para estabelecer o dever de indenizar. Nossa, Aniele, muito bom. Muito obrigada pela sua explicação. É isso, gente. Agora a gente vai dar uma pausinha e, enquanto isso, fiquem aí com o anúncio da melhor faculdade de Direito de Franca. E já já retornaremos. Direito começa na FDF. Localizada em Franca, a FDF é uma das melhores do Brasil. 100% presencial e 100% dedicadas ao direito e com o selo OAB Recomenda. Vestibular 2025. Inscrições até 19 de novembro.
As inscrições para o vestibular da Faculdade de Direito de Franca estão abertas até 19 de novembro. Você já conhece a tradição e a excelência da FDF, mas vale lembrar que somos 100% presenciais e 100% dedicados ao direito. Então, venha construir o futuro do direito conosco. Para saber mais, acesse as nossas redes sociais e o nosso site. Voltamos aqui com o nosso podcast de novo e eu gostaria de chamar agora a nossa convidada, Kailane, para nos explicar sobre a responsabilidade civil subjetiva e objetiva. E aí, Kailane, como você tá? Oi, Annelise, tudo ótimo e você? Fiquei super feliz com o convite. Vai ser um prazer participar do podcast e falar sobre responsabilidade. Obrigado pela oportunidade. Agora, vamos falar sobre os dois tipos de responsabilidade civil. Que interessante. Quais? Elas são divididas em subjetiva e objetiva. A responsabilidade civil subjetiva exige uma prova de culpa, como a negligência ou a imprudência. A negligência ocorre quando alguém deixa de agir com cuidado, ou seja, se omite. A imprudência ocorre quando alguém age de forma precipitada, sem tomar os devidos cuidados, como é o caso de um acidente de trânsito, onde é preciso provar que o motorista foi imprudente. Já a responsabilidade objetiva não exige culpa, só precisa haver o dano e o nexo causal. Por exemplo, se um passageiro se machuca dentro do ônibus, a empresa pode ser responsabilizada automaticamente pelo risco da atividade. Entender essa diferença é essencial para saber quando é preciso provar a culpa e quando basta a comprovação do dano, certo? Nossa, que interessante, Kailane. Mas eu fiquei muito curiosa no caso de culpa. O que acontece? Então, a culpa pode ter níveis diferentes e dentro dessa responsabilidade civil, ela é classificada como leve, grave ou dolo. A culpa leve acontece quando a pessoa comete um erro por algum descuido, algo que alguém mais atento poderia evitar, sabe? Já a culpa grave ocorre quando o descuido é tão evidente que foge do que é razoável. O dolo já acontece quando há uma intenção de causar o dano. Nossa, que legal, Kailane, mas você poderia me dar um exemplo? Claro, vou te citar um exemplo. Um motorista se distrai e causa um pequeno acidente, podendo ter culpa leve. Se ele dirige embriagado e provoca um acidente grave, isso configura como culpa grave. E se alguém age deliberadamente para causar algum dano, como exemplo, quebrar algo de propósito, então falamos de dolo. Ah, entendi, Kailane. Mas assim, existe uma possibilidade de acontecer algum dano e a pessoa não ser responsabilizada pela indenização? Se sim, como que isso acontece? Sim, Annelise, é possível. Nem sempre que ocorrer um dano, haverá o dever de indenizar, sabe? Existem as chamadas excludentes, que afastam essa obrigação. Por exemplo, quando o dano foi causado por outra pessoa, a culpa é exclusiva da vítima. Quando o próprio prejudicado causa o dano, ok? Agora entendemos? Há também casos de força maior, como os desastres naturais, que acabam fugindo do controle humano. Imagine que uma pessoa atravessa uma rua fora da faixa e é atropelada. A culpa pode ser dela mesma, assim excluindo a responsabilidade do motorista. Outro exemplo é uma enchente, onde o dano causado pela força da natureza dispensa o dever de indenizar. Entendemos?
E só para concluir o que a Kailane comentou, a responsabilidade civil é essencial para garantir que o equilíbrio e a justiça sejam mantidos na sociedade. Sim, exatamente, Aniele. Agora entendemos os principais conceitos, como o abuso de direito, os elementos que fundamentam a responsabilidade civil, e vimos como a culpa pode ser classificada em diferentes níveis. Nossa, meninas, muito obrigada pela participação de vocês. E agora, você, telespectador, que tem uma visão mais ampla sobre quando alguém é obrigado a indenizar outra pessoa e quando essa responsabilidade poderá ser excluída, você pode aplicar no seu dia a dia. Meninas, muito obrigada pela explicação, pela participação. Espero revê-las novamente no nosso próximo episódio. Imagina, Annelise, foi muito gostoso bater esse papo com você. Eu espero voltar aqui mais vezes. Espero também que o pessoal de casa tenha gostado da explicação. Espero que tenha sido muito esclarecedor. E é isso, muito obrigada pelo convite. E um beijo para todo mundo. Bom, é isso, pessoal. Foi incrível estar aqui, adorei participar com as meninas e poder falar sobre esse tema interessantíssimo. Obrigado pelo convite, Annelise, e pela conversa leve. Até a próxima. Beijo! E agora fica meu muito obrigada para vocês que ouviram a gente nesse podcast incrível. E até o próximo episódio. Um beijo! E aí, você gostou do nosso podcast? Deixe seu feedback. Até a próxima!